Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi alguns inbox essa semana pedindo para eu comentar sobre aquela notícia que teve aqui uns 20 dias mais ou menos atrás, a respeito do bonequinho Marvel lá que acabou dando uma confusão e apareceu o WhatsApp do pessoal lá discutindo, da moça e da mãe da criança. Bom, o que a gente tem que analisar nessa situação? Primeiro, a situação que se formou por causa de um simples não que deveria ter sido dito. É muito difícil para as pessoas entenderem, às vezes, que o não é necessário, que não vai te colocar em risco esse não. O que é importante a gente perceber? Tem horas que essa criança ela vai precisar escutar um não. E aí você vai tranquilamente chegar para ela e falar, olha, você não pode, e vai explicar o porquê desse não. Porque tudo que tem explicação acaba tendo mais significado para ela. Então quando você explica, olha, você não pode pegar esse boneco porque pode quebrar, ou porque é de uma coleção, ou qualquer coisa do gênero, essa criança vai começar a entender o porquê do não. Mas como é que a gente começa a trabalhar isso? É na rua? Não, a primeira vez que você trabalha é na primeira sociedade que ela vive, ou seja, dentro de casa. Então, em casa, você vai impondo o limite gradualmente, para ela poder entender que algumas coisas ela pode, algumas coisas ela não pode. E quando você fala um não pode, você explica para ela, fala, você não pode por isso, ou por aquilo outro. Ela vai dizer, não, mas eu quero. Você fala, olha, você quer, mas você não pode. E explica novamente o porquê desse não pode. Porque senão a criança vai entender que toda vez que ela quiser alguma coisa, se ela fizer uma birra, ela vai receber. O que acontece na maioria das vezes? A gente vê que a criança, quando ela está fazendo birra, ela está olhando para você e está olhando para a audiência que ela tem em volta. Então, você não cria o filho para viver dentro de casa. Você cria o filho para viver em sociedade. A família é a primeira sociedade que ele conhece, então ele precisa aprender a conviver com os outros e respeitar os limites, ter deveres, não só direitos. Senão a gente vê como hoje, né? A gente vê muito adolescente que foi criado desde pequeno só com direitos, quando ele fica um pouco maiorzinho, ele não tem deveres, ele só tem direitos. E isso não é o certo. Então, esse limite ele tem que ser imposto já dentro de casa. É muito mais tranquilo, porque ela sabe que um não é um não. E muitas vezes o não é necessário realmente. Você precisa chegar e falar não para aquela criança, para que ela não vá adiante naquilo que ela está fazendo. Não frustra ninguém, desde que você diga um não e mostre a ele a razão desse não. Qual é a melhor forma de você ensinar isso para a criança? É conversando com ela desde pequena, explicando o porquê do não que você está falando, para que quando ela fique maior, ela entenda e você não precise ficar tão nervoso como a gente vê que algumas pessoas ficam na rua. Acontece que algumas pessoas acabam ficando com medo desse não, né? Então vamos mudar, daqui para frente a gente chega, vamos tentar. Então nós vamos falar o não. Você vai mudar o seu propósito com a criança. Então, em vez de você gritar um não e deixar para lá, você vai chamar e vai falar, olha, você não pode por causa disso, por causa daquilo, e vai explicar o motivo. Mas dentro da sua casa primeiro, nessa primeira sociedade que a criança vai conviver. Assim, quando você estiver em outros locais, você vai conseguir fazer a mesma coisa com a mesma tranquilidade que você faz em casa. Nesse caso especial do boneco, a gente percebe que a própria mãe não tinha limite. Porque para ela, se era um boneco que o filho dela queria, você tinha que entregar. E na verdade não é isso. Tem coisas que você não vai poder entregar para aquela criança brincar, ou porque você não quer, ou porque é seu, seja lá o motivo que for, não interessa. O que você tem que entender é que a criança tem que ter limites, porque uma criança ela não vive só de direitos. Aí, como estava lá na reportagem, que a criança parece que saiu chorando. Se a criança saiu chorando, então você conversa com a criança, fala, olha, não tem motivo para você chorar por um negócio tão bobo como esse. O problema era pegar o brinquedo para ver, a gente pediria, a pessoa emprestaria para você olhar. A pessoa diz que você não pode brincar, então você não pode brincar porque o brinquedo é dela. Então, isso tem que ficar claro, essa forma de conversar com a criança, mostrando para ela que nem tudo ela pode fazer. O que é mais fácil dessa explicação é você começar explicando dentro de casa. Então, quando você tem um filho pequeno, você evita de tirar as coisas do lugar. Eu conheço muitos pais que quando a criança nasce, a primeira coisa que faz é limpar tudo. Eu, em casa, nunca fiz isso. Eu sempre deixei tudo, a não ser as coisas que poderiam machucar, essa sim, eu tirava. Mas os outros objetos que não oferecessem risco, eu deixava em cima de móvel, de mesa, do que fosse. Eu me lembro que um dia eu recebi uma visita em casa e a mãe começou a ficar sem graça porque a criança estava subindo em cima da mesa. Aí ela olhou para mim e falou, eu estou sem graça porque ela está subindo, sabe como é que é criança, né? A gente não consegue fazer parar. Eu falei, olha, você fica tranquila, eu sei que se a sua filha está subindo na mesa é porque em casa ela faz isso.
A criança ela não consegue discernir. Na rua eu posso, em casa eu não posso. Ou na rua eu não posso, em casa eu posso. Ela não entende isso. Para ela, se ela puder em um lugar, ela pode ir em todos. Por isso que o fundamental, quando você vai impor limites para uma criança, é mostrar para ela que dentro de casa ela também não pode fazer. Porque quando você chegar na rua, você vai ter um diálogo muito mais tranquilo com ela, dizendo, olha filho, não faça isso porque é feio, ou não faça isso porque está errado, você não pode pegar o brinquedo que é do outro achando que é seu, você só pode pegar se o outro liberar para pegar. O que acontece muitas vezes que a gente vê crianças brincando? Elas às vezes brigam porque um pega o brinquedo do outro e não quer devolver. Então, quando você entra para mediar isso na rua, porque o teu filho brincando com outra criança, você vai mediar, você vai chegar para ele e falar, olha filho, devolve porque o brinquedo é dele, se ele quiser te emprestar, você pode brincar. Se ele não quiser emprestar, você não vai poder brincar. Então a criança tem que crescer com essa noção de que nós vivemos em sociedade e que nós devemos respeitar o direito do outro. Não é tolher a criança o tempo inteiro dizendo que ela não pode tudo, não é isso. Nós temos que mostrar para ela que algumas coisas ela tem direito de fazer e outras coisas ela não tem direito de fazer, porque ela tem que respeitar o direito do coleguinha, o direito do outro adulto, ou seja, o direito de quem for. Quando você trabalha muito bem essa questão dos limites dentro de casa, quando você sai e a criança começa a fazer birra porque quer alguma coisa, como foi o caso desse boneco, a coisa fica muito mais tranquila de você administrar. Porque, primeiro que ela já não vai fazer birra, porque se ela já aprendeu em casa, na rua ela já não vai ter por que fazer birra. Quando você falar não pode, ela vai entender que o não pode é para, porque não dá para ir mais em frente. Você está criando um filho para viver em sociedade. Se ele vai viver em sociedade, ele precisa aprender a respeitar os limites de todos. Ele precisa aprender que uma hora ele pode fazer as coisas, outra hora ele não pode. E que a vontade dele não tem que ser atendida o tempo inteiro. O que a gente tem que entender? Nenhuma criança aprende a gente falando uma única vez. Então, ser pai e ser mãe, porque essa obrigação é dos dois, é chegar para a criança, conversar infinitas vezes se for o caso. Porque muitas vezes você vai ter que repetir realmente para a criança conseguir internalizar aquilo que você está falando. Então, ser pai e mãe é ter paciência, é ser insistente, para que você possa ensinar o seu filho a conviver em sociedade da melhor maneira possível. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa aí um like, se inscreve no canal, porque assim que o vídeo for carregado, vocês já vão ficar informados. Curte a página do Facebook. Se quiser saber um pouco mais de mim, tá aqui embaixo o link. Até a próxima. Obrigada pela sua audiência.